Bem-vindos a mais um Casos de Família. Na Bíblia encontramos diversos relatos de cura. Leprosos foram purificados, cegos enxergaram, paralíticos andaram. Muitas pessoas perguntam se Deus ainda realiza milagres em nossos dias. Hoje, em nosso terceiro caso de família, nós queremos responder a esta pergunta. Eu me chamo Francisco, mas eu sou conhecido na igreja como Fran. E eu sou a Marilu, esposa do Fran. Vocês estão casados há quantos anos? 27 anos. Tem filhos? Sim, nós temos a Stephanie, inclusive ela não está aqui, que ela está trabalhando, está aqui a Emily e a Estela. Fran, quando cheguei aqui na PIB de Itapevi, há 3 anos, você estava iniciando o seu tratamento contra o câncer. Vocês poderiam nos contar um pouco dessa experiência vivida como casal? Sim. Pastor, foi no ano de 2017, lá por mês de setembro, eu já estava tendo uns princípios de enfermidade, um pico baixo, em relação à febre, qualquer tipo assim de alimentação que eu ia ingerir, eu passava mal, mas assim ficou mais grave mesmo a partir de dezembro de 2017, que eu comecei a ter pico de febre de 40 graus, fiquei internado no Nova Vida, primeiramente princípio com tuberculose e pneumonia. Fiquei internado uma semana, não tive diagnóstico de câncer, fiquei tomando só soro e um tal de antibiótico Rocefin. Aí eu saí, minha febre voltou novamente, aí que eu fui internado no Hospital Lefort, lá no antigo Bandeirantes, na Liberdade. Aí lá que foi descoberto que eu estava com linfoma de Hodgkin. Até então não sabia o que era. O médico falou para mim, o Dr. Milton Aranha, falou: Francisco, pela experiência que eu tenho como oncologista, isso que você tem é um linfoma. Mas nós vamos fazer uma biópsia para ver se é mesmo câncer. Aí que foi feita a biópsia, aí eu saí, voltei para minha casa, aí a febre voltou novamente, voltei para o hospital, fiquei internado e lá que eu descobri que eu estava com câncer, linfoma de Hodgkin. Como foi sua reação quando você ouviu o médico dizer para você que você estava com câncer? Pastor, minha reação foi que eu ia morrer. O médico estava falando para mim que esse câncer de linfoma de Hodgkin tem 2 de Hodgkin e não Hodgkin. O meu foi de Hodgkin, tinha tratamento de quimioterapia. Mas ele falando comigo, eu pensando assim, eu vou morrer. Ele falou, não, a gente vai fazer um tratamento de quimioterapia, vai dar certo. Aí eu fiquei naquela expectativa, não acreditando. Sinceramente foi isso, eu não acreditei que eu ia sobreviver. Marilu, como foi a sua reação ao descobrir que seu marido estava com câncer? Vendo a reação dele assim no consultório, né, eu quis assim amenizar, né? Então para mim não é como não tivesse tido outra frase ali naquele momento, né? Eu simplesmente me agarrei naquilo que eu fiz a pergunta. Como ela falou que tinha um tratamento quimioterapêutico, né? Aí eu disse assim para ela, mas como que funciona? Qual é a possibilidade? Ela falou assim, ela foi bem clara. Ela disse, vai ser 80% de chance da quimio, né? Não é benigno, é maligno, mas tem essa 80%. Então me agarrei naquele 80%. Aí eu falei, então ele vai fazer. E aí eu olhei para ele, eu vi que ele estava parado, assim, olhando para o ar, né? Porque ele com sintoma de febre, ele já estava meio delirando. Então eu senti que ele estava fora de si ali. Então eu me agarrei nesse 80% do que ela me disse. Então,
você se fez forte para que ele pudesse também encontrar o apoio em você. Sim. Mas lá dentro lá do seu profundo interior do seu ser, você estava com medo, estava assustada? Assim, ao chegar em casa, eu não chorei em momento algum perto deles. Isso daí eu não fiz. Eu fazia toda vez que eu saía para a rua, quando ele estava internado. Então, ali eu Se derramava. me derramava. Mas eu senti medo. Primeiro lugar, assim, o que eu pensei, porque depois da nossa salvação em Cristo, o meu pensamento foi uma família restaurada. Agora eu vou ser viúva. Foi isso que eu pensei. Eu não pensei em outra coisa. Eu só pensei nisso. Eu queria também ouvir as meninas, né? Começando pela Estela, como foi para você ouvir a notícia que seu pai estava com câncer? Então, meu pai, ele reuniu a gente no quarto, né? Todas nós, a família inteira no quarto. E assim que ele falou, eu não esperava essa notícia dele, que ele estaria com câncer. Eu fiquei bem triste, mas tentei me manter firme. E você, Emily? Eu tinha percebido por conta de alguns sintomas. Eu cheguei a imaginar, mas para mim não era essa certeza que seria um câncer. Eu tinha chego de algum lugar, eu não lembro exatamente, e ele estava deitado no sofá. E ele chorava e ficava deitado no sofá, eu perguntava o porquê e ele não falava. Aí deu o período da noite, como a Estela disse, aí foi que ele reuniu todas nós no quarto e havia falado que ele estava com câncer. Aí foi um baque. De começo eu chorei, a minha mãe chorou, a Stephanie chorou, a Estela foi a única que se manteve firme. Eu pensei, meu Deus, eu não quero perder meu pai. Foi o meu primeiro pensamento, eu não quero perder meu pai. Mas sabia que Deus ia cuidar, ia dar o sustento, ia prover tudo durante o período do tratamento. Pastor, assim, interessante também que, assim, eu esperei a Stephanie chegar do serviço, igual que elas relataram, eu esperei reunir todo mundo no quarto. Eu falei assim para elas assim, eu fui diagnosticado com câncer. Primeira coisa, se eu morrer, não saia dos caminhos do Senhor. Segundo, seja parceira uma das outras e ajude a sua mãe. Aí todo mundo começou a chorar. Foi bem assim mesmo. Foi assim. Eu imagino para você, Fran, que não deve ter sido fácil também reunir a família, falar o que estava acontecendo e ao mesmo tempo demonstrar segurança, força, né, para elas. Como a fé te ajudou nisso? Pastor, depois que eu, assim, descobri mesmo que eu estava com câncer, que eu ia ter que fazer tratamento de quimioterapia, foi interessante que Deus, ele falou ao meu coração. Eu levantava de madrugada, ia para a sala, chorava, ficava questionando Deus por que aconteceu isso comigo, por que ele estava permitindo isso comigo. Assim, eu cheguei, a minha oração assim, um dia foi o seguinte: Senhor, se tem alguma coisa na minha vida que eu tenho que acertar com o Senhor me mostra, e o Senhor pode me levar. Você chegou então a pensar que Deus poderia estar te castigando? Sim, por as coisas erradas que eu fiz lá atrás. Mas teve uma madrugada que eu fui para a sala, abri a Bíblia, li Salmos 37:5. E Deus falou no meu coração: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A partir deste dia, eu só peguei o entrega e confia. Aí Deus começou a agir. Eu quero estender essa pergunta a todos vocês. Nós cristãos, de maneira geral, sempre ficamos esperando nesses momentos de adversidades, né, de lutas, que Deus venha e faça um milagre sempre de uma forma extraordinária, né? Eu acho que todos nós, de certa forma, sempre queremos ver carruagens de fogo descendo do céu, não é assim? Como vocês lidaram com isso nesse sentido? Quer dizer, vocês já falaram que tiveram fé, que se seguraram, né, nesse momento em Deus, mas por algum momento vocês tinham essa expectativa assim, de Deus vir e fazer um milagre assim, de uma forma extraordinária?
vocês realmente falaram: Deus, faça como o Senhor quiser, mas nós estamos aqui esperando o Senhor? A princípio, assim, pastor, a gente fica meio incrédulo. Isso é verdade. Eu não vou mentir. Mas será que Deus vai fazer mesmo? Será que é o Deus de milagre? Mas a partir do momento que o Senhor fala assim, Senhor, que seja feita a tua vontade, para você falar para Deus que seja feita a vontade dele é difícil. Mas Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que a gente está falando do mais profundo da nossa alma. Então, a partir desse dia, eu entreguei minha vida diante do Senhor. Falei, faço da maneira que o Senhor achar melhor. Como a igreja ajudou vocês nesse momento? Ajudou você, Marilu, a suportar, eu diria assim, né, esse momento de dor, para que você pudesse dar o suporte também para o Fran, a vocês também, né, Estela, Emily. Como que a igreja participou da vida de vocês? Primeira coisa, pastor, nós tivemos um culto de oração. Eu não sei o que houve naquele dia que foi feito lá no salão anexo, né? Estava a Cláudia, a Flávia, o Gustavo, e eu já estava incomodada. E eu falei assim para eles, eu gostaria muito que vocês orassem pela saúde do Fran. Eu não sei o que está acontecendo e nem o que vai acontecer, mas eu peço oração. Aí a irmã falou, mas ele está doente? Eu falei, não, ele está bem, né? Ele está bem, não tem nada. Então, desde aí, quando veio a notícia, eu pensei assim, o que eu vou fazer agora? Né? Em relação financeiro, as meninas. Então, aí eu voltei novamente naquele período de oração, né? E eu fiquei com o texto de Jeremias 29:11, que Deus é um Deus de paz e não de mal. E aí tudo cooperou para o bem, porque os irmãos me ajudaram em oração, a igreja foi financeiramente, carona, e uma coisa é certa, se você tem algo, peça. Então eu não deixei de falar do que eu precisava. Eu ligava para um, era carona. Ele mesmo com febre em casa à noite, muitas das vezes vão para o hospital, um irmão vinha. Então assim, Marilu, o que está precisando? Eu quero saber, é alimento? Então vinha também. É dinheiro? Então, aí, assim, a igreja, o corpo de Cristo, se movimentou em favor não só a mim, e abençoa minhas filhas também. Porque quando se fala de alimento, as pessoas pensam que é arroz, feijão, né? Mas desde a higiene. Eu fui parabenizada no Dia das Mães com bolo. Fizemos aniversário de casamento dia 19 de junho. Foi um carro na minha casa, com som, me dá cesta e falando mensagens. Recebi cesta do café da manhã. Isso para nós assim foi gratificante. Mas, senhor pastor, e também assim em casa, a bênção era tanta que nós abençoávamos até outras pessoas. Para o senhor ter uma ideia que sempre falar de valores, graças a Deus, quando eu trabalhava na Folha, eu fui um funcionário bem quisto. Depois que eu me converti, o pessoal me respeitava. Eu não esperava, eles foram levar para mim lá em casa R$1.900 de oferta. Gratidão a Deus. Deus faz maravilhas. Deus faz maravilhas. E assim, a igreja, falando de mim, Francisco, desde quando nós colocamos o pé, que é a primeira vez, nós somos bem recebidos. Nós somos bem recebidos. Eu falei para a Maria, eu gostei daquela igreja, vou ficar lá se você quiser vir junto comigo, né? Nós estamos aqui até hoje. Eu só tenho que agradecer a cada irmão da igreja, a cada pastor que passou aqui, pela vida do Senhor, pelo pastor Paulo, pelo pastor Jaime. São pessoas que são bênção na nossa vida, foram e estão sendo bênção na nossa vida. Hoje, quando vocês olham para trás, que lições vocês acreditam ter aprendido com essa experiência como família? Pastor, eu creio assim, experiência que eu tive, que nós temos que cuidar do templo.
nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a gente pensa assim só em relação ao pecado. Não, envolve outras questões. Muitas vezes eu ia trabalhar doente, não queria saber. Entendeu? Meu encarregado falou assim, não, Francisco, vai se tratar. Eu falei, não, vou ficar faltando, a empresa vai me mandar embora. Não, a gente tem que cuidar da nossa saúde primeiro, da nossa saúde, da saúde da vida das minhas filhas, da minha esposa, porque, felizmente, empresa, hoje você morre, mas está no seu lugar. Então nós temos que cuidar do nosso templo, que é o corpo, é o templo do Espírito Santo de Deus. Entendeu? E sempre assim que eu falava, se Deus quiser me curar, amém. Se Ele não quiser, que seja feita a vontade dele. Fran, eu acredito que a primeira vez que nos vimos foi no hospital. Sim, quando Sim, o senhor foi me visitar. foi. Uhum. E para mim é uma grande alegria poder estar aqui hoje, vendo vocês, uma família linda, sendo aí luz, testemunha da graça e da bondade de Deus. Que Deus continue derramando bênçãos sobre a vida de vocês, que vocês continuem dando esse testemunho maravilhoso por onde forem, deixando as marcas do Evangelho de Cristo. Muito obrigado por nos dar a oportunidade de conhecer um pouco a sua história, a história de vocês. Deus abençoe. Amém. Hoje estamos todos alegres com a cura do Fran. Deus, ao operar o milagre na vida do Fran, através da medicina, da oração e da fé, não realizou somente um milagre na vida dele e de sua família, mas na vida de nossa igreja. Pois somos uma comunidade. O que Deus faz na vida de um é testemunho na vida de todos nós. Deus continua sendo Deus entre nós.